Oi pessoal, aqui Vânio Araújo e hoje a gente aqui no canal falando de um assunto que tomou conta das páginas, até das páginas internacionais, né? E é um assunto que a gente se pergunta até que ponto chega o ser humano. A gente está vivendo um tempo, a gente está vivendo uma época em que parece que a empatia, a humanidade, parece que está em extinção, né? Parece que as pessoas esqueceram do que realmente o que realmente importa na vida. Parece que as pessoas estão cada vez mais ensimesmadas, as pessoas estão cada vez mais embrutecidas, cheias de ódios. A gente vê o que está acontecendo no mundo aí, né? As pessoas cada vez mais fertilizando, dando gás, fomentando ódio. E no mundo inteiro, isso não é só no Brasil, isso não é só em certas regiões, é no mundo inteiro. E olha só essa matéria que tá aí nos portais de notícias. E deixa eu voltar aqui, tá nos portais de notícias e realmente é uma coisa brutal, né? É a brutalidade humana, aonde chega a brutalidade humana. Enquanto tem pessoas que... Pronto, o meu caso, eu já perdi a conta de quantos gatos... Eu sou um cara que gosto muito de animais, especialmente de gatos. Eu já salvei centenas de gatos que eu acolhi na minha casa e tratei de gatos de rua, acolhi, adotei. E eu perdi a conta já de quantos animais. Alguns morreram de velho, outros adoeceram, né? Mas eu sempre fui de acolher esses animais. Existem muitas pessoas cuidadoras de animais que fazem o bem, mas quando vê uma barbaridade dessa, a gente fica, eu acho que o sentimento é de muita revolta, muita desânimo com a humanidade, né? A gente acha que parece que a humanidade está perdendo a noção, está perdendo a humanidade mesmo, né? Está perdendo a empatia, não tem mais empatia, ninguém está ligando mais com nada. Então tá aqui essa matéria, eu vou mostrar para vocês a respeito do cão Orelha, né? O cão Orelha de Santa Catarina, né? Polícia investiga participação de adolescentes em ataque a cão em Florianópolis. Caso mobilizou a internet. Polícia cumpre mandados contra adolescentes suspeitos e apura possível coação envolvendo familiar policial. Isso também é o que revolta, né? Provavelmente esses adolescentes são de famílias abastadas, né? Famílias de classe média, e provavelmente nem vai acontecer nada com esses caras aí. Provavelmente vai ter o acobertamento da justiça, a justiça vai deixar para lá e vai ser mais um caso, né? Que vai ficar no esquecimento, porque são famílias provavelmente que têm condições financeiras, tem até um caso de um policial envolvido aí, né? Então tá aí, a Polícia Civil de Santa Catarina investiga o caso de agressão que levou à morte do cão Orelha, um mascote comunitário que vivia na Praia Brava, em Florianópolis. Nesta segunda-feira, 26, foram cumpridos mandados de busca e apreensão nas casas de 4 adolescentes considerados suspeitos pelo ato. O animal, que tinha cerca de 10 anos e era cuidado pela comunidade, foi agredido a pauladas no começo do ano e encontrado ferido por moradores no dia 16 de janeiro. Ele chegou a ser levado para atendimento veterinário, mas devido à gravidade das lesões precisou passar por eutanásia.
O caso ganhou popularidade nacional a ser compartilhado por influencers, ativistas e artistas como Ana Castela, Alexia Deschamps e Paula Burlamac. Além dos maus tratos, é investigada a suspeita de coação de uma testemunha pelo pai de um dos adolescentes, que seria policial civil. Que vergonha, né, rapaz? Que vergonha. Segundo o delegado-geral da Polícia Civil de Santa Catarina, Ulisses Gabriel, caso fique comprovado que a coação foi praticada por uma pessoa maior de idade, poderá ser solicitada a prisão preventiva. A justiça será feita independentemente de quem sejam os autores que praticaram essa triste e lamentável ação criminosa contra esses dois animais, disse o delegado. Vamos ver, né? Realmente a justiça será feita, né? No país que a gente vive, eu não duvido nada. Eu não acredito em nada. E mais envolvendo, se essas pessoas forem pessoas que sejam ricas, aí é que não dá nada mesmo, né? Então tá aqui um vídeo. Vamos ver esse vídeo aqui, do canal aqui, Iconografia da História. A morte do cão orelha causou comoção nos moradores da região de Praia Brava, em Florianópolis. O cão, cuidado pela comunidade, apareceu com sinais graves de espancamento, não resistindo aos ferimentos. Uma grande mobilização por justiça se espalhou pelas redes sociais para que os responsáveis sejam devidamente punidos. Fala, rapaziada. O país lazarento que a gente tá, né, mano? Tô matando até cachorro aqui, bicho. Coisa tá muito louca. Bom, eu não tinha ainda me inteirado dessa história e muita gente pediu lá no nosso Instagram. Bota meu Instagram aí, Fernandão, @JoelPaviotti, a gente atualiza as notícias lá e acompanhe lá, gente, tá? Muita gente pediu lá nos nossos comentários, você não vai falar do cachorrinho orelha, né? E eu não sabia o que estava acontecendo, mas sempre quando alguém me dá um toque lá, eu acabo vendo a notícia. E aí eu fiquei muito chateado com a notícia, como vocês devem ter ficado também, né? Mas mais do que a notícia da morte do cão, que já é uma coisa muito lastimável e terrível, é uma notícia de que os suspeitos são pessoas que em boa parte são bem de vida, que é o que garante para elas um privilégio na hora de ser julgado nesse país por qualquer coisa que cometa. Antes de entrar nesse vídeo, eu gostaria de falar para vocês que ao longo... Esse é o grande problema, né, gente, desse país, onde as pessoas que são abastadas, que têm grana, né? Elas não pagam pelos seus atos, né? Acho que é um grande mal nesse nosso país, é exatamente isso. Quem é rico pode pintar, bordar, fazer, matar, fazer tudo quanto não presta. Mas chega lá, quando chega diante do juiz, pega um advogado bom, pega um cara que sabe, conhece as brechas da lei, né? E consegue passar. E aí quem morreu, se for gente que morreu, o animal se lascou, morreu, se lascou e pronto. E a vida continua para esse povo, né? Infelizmente, esse nosso país é dessa forma. Infelizmente. Da história do nosso canal, nós fizemos vários vídeos de histórias de pessoas que tinham dinheiro nesse país e acabaram não sendo punidos devidamente. Por exemplo, o caso do indígena Pataxó, o índio Galdino, como as pessoas chamavam, que simplesmente estava num ponto de ônibus em Brasília, passou uns jovens lá, uns bandidos, e colocaram fogo no cara. Só houve punição aos caras, e nem foi uma punição tão grande, porque houve uma manifestação, várias manifestações absurdas, mas eles eram filhos de pessoas muito importantes, de magnatas e pessoas que ocupavam cargos públicos importantes também. A gente tem a história do Edson Hisui, ou Sue, que era um descendente de japonês, que estava estudando medicina e num trote ele acabou morrendo e também não teve punição para ninguém, porra nenhuma, os caras continuam aí exercendo inclusive a profissão. Eu tenho mais 20, 30 casos para falar isso para vocês. Então, mais do que trabalhar a morte do cão aqui que a gente está falando, vamos falar um pouquinho também sobre a situação dos suspeitos dessa situação, e lembrando que eles são suspeitos dessa situação, mas se for mesmo da classe social que está sendo divulgada, eu acho
muito difícil que haja uma punição no nosso país, certo? Mas está tendo manifestações, os famosos estão falando sobre a situação, só que tem toda uma questão aí que a gente vai abordar com vocês em relação a que classe social esses suspeitos estão e como vai acontecer todo esse processo aqui que a gente já conhece muito bem o Brasil, certo? Bom, deixa seu... Pessoal, na manhã dessa segunda-feira, a Polícia Civil de Santa Catarina cumpre 4 mandados de busca e apreensão em endereços de adolescentes investigados por maus tratos e coação no processo que apura a morte do cão comunitário Orelha, que foi agredido na Praia Brava, na capital de Santa Catarina, Florianópolis. Os computadores e celulares dos adolescentes foram recolhidos e passarão por análise. 3 adultos suspeitos de coação também serão ouvidos hoje pela polícia. Nós vamos falar deles daqui a pouco, porque nós não temos medo de vocês, ok? 2 adolescentes suspeitos do crime estão indo para os Estados Unidos. Segundo o delegado, a viagem já estava marcada e eles serão ouvidos na próxima semana, porque tem que deixar eles viajarem. Orelha é um cão com cerca de 10 anos. Na verdade era, né? Um cão com cerca de 10 anos que vivia em uma das 3 casinhas destinadas a cães na Praia Brava. Essas casinhas abrigavam 3 cães que se tornaram mascotes na região. Orelha era um deles. Que Orelha... orelha papu, né, Orelha? Deixa eu ver seu machucado como tá. Vamos ver o machucado. O machucado tá melhor, né? A caminha tá quentinha. E aqui a pretinha, ó. Tá meio assustada, meio quietinha. O que foi? Hein? Não comeu muito, não. Mais tarde ela come. Comeu só um pouco, comeu metade de uma travessinha. Vamos nanar agora? Todos os dias, moradores levavam comida para esses cachorros e brincavam com o Orelha, que era muito querido por eles, né? O Orelha era bastante amistoso e interagia com as pessoas e com os outros cães do bairro. Mas, no início do mês, ele desapareceu, o que deixou as pessoas muito apreensivas. No dia 15 de janeiro, durante uma caminhada, um dos moradores que ajudavam a cuidar da Orelha o encontrou jogado no chão e agonizando em sofrimento intenso. A Orelha foi levado ao veterinário com múltiplas agressões, principalmente na região da cabeça. A sua condição era tão precária que não havia chance de sobrevivência. O modo como a Orelha foi morto revoltou a população, que organizou uma mobilização pedindo justiça. O caso passou a ser investigado pela Polícia Civil de Santa Catarina e acompanhado pelo Ministério Público do Estado, por meio da 10ª Promotoria de Justiça da capital, da área da Infância e da Juventude, e da 32ª Promotoria de Justiça da capital, da área do Meio Ambiente. Tá? Então, Infância e Juventude e Meio Ambiente, porque, segundo as investigações, os 4 suspeitos eram adolescentes, tá? Eles estariam envolvidos nos maus tratos ao cachorro. Eles foram localizados após análise das câmeras de segurança e depoimentos de moradores da região. Esse mesmo grupo de adolescentes teria tentado afogar o cão Caramelo, que também vive em uma das casinhas da Praia Brava. Supostamente tentaram já tirar a vida de um dos cães de lá, e depois tiraram a vida do Orelha. A polícia também investiga uma denúncia de um policial civil, pai de um dos suspeitos, que teria coagido uma testemunha. Segundo a delegada Marjorie Valcared, eu não sei se eu falei errado, tá? Me desculpa, tá, delegada? Que é responsável pela investigação, a denúncia de coação está sendo investigada, mas o policial não tem qualquer participação na agressão dos cachorros. A fita seria assim, ó, ele é pai de um desses adolescentes, ele não participou do negócio da morte do cachorro, mas por ser pai de um desses adolescentes, ele teria coagido alguém, alguma testemunha no decorrer dessa investigação. Bom, a morte de Orelha teve grande repercussão nas redes sociais e mobilizou artistas que têm feito uma campanha pedindo que o responsável seja punido. 3 adolescentes sem juízo, sem coração, sem nada de bom do que o mundo tem pra oferecer. Mataram um cachorro chamado Orelha. E a fotinha deles tá rolando aqui na internet, tá? É super fácil de achar. Eu, infelizmente, não posso postar aqui o rosto deles por questões maiores, mas é super facinho. Eu queria dizer pra vocês que é crime. Matar cachorro é crime. Decepar a pata de cavalo é crime. Então, eu estou passando aqui para prestar o meu apoio, não só pelo cachorro Orelha, mas também por todos os outros animais que já sofreram isso. Eu não sei como que é possível alguém com um coração tão frio ter o coragem de fazer isso com um bichinho desse que é indefeso. Não entra na minha cabeça. Então eu ficaria muito feliz se todos vocês repostassem sobre o cachorro. Não vão deixar isso em silêncio, tá? Porque tem muito burburinho aí que o pessoal gosta de falar, mas sobre isso o pessoal não fala. Vocês conseguem me entender que uma pessoa dessa faz isso por prazer, por maldade mesmo? Tipo, eu tô com vontade, vou lá. Gente, aí me falaram que fugi pra fora do país. Uma hora vai ter que voltar. Uma hora vai voltar. Bom, 4 garotos mataram a paulada um bicho. Qual bicho? Um bicho que tava tentando atacar eles? Não. Um cão super dócil de 10 anos de idade
super amado no bairro, mascote do lugar. Mas por que eles fizeram isso, Rafa? Por pura maldade e prazer. 4 psicopatas. Não era um maluco. Um maluco para os outros gritarem, para, meu irmão, para. Não eram 2 para terem 2 para tentar impedir. Não. Os 4 mataram um cão a paulada. Não tem... Eu pensei em fazer um vídeo falando tanta coisa, mas eu não sei nem o que falar, cara. Não sei nem o que falar, só é triste. Agora vai ter que ter justiça, hein? Não vamos deixar essa situação morrer, não, porque... gente como esses monstros aí, existem aos montes. Mas eles precisam entender. Eles precisam entender. Eles precisam entender que existe consequência para isso. Existe consequência. Vambora. Vamos gritar, vamos falar. Pela orelha. O governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, fez uma publicação na rede social afirmando que a investigação continua em andamento. Olha o que ele falou, ó, abre aspas, as provas já estão no processo e embrulharam o estômago, fecha aspas. Em nota, a Associação de Moradores da Praia Brava destacou o papel efetivo do cão, abre aspas. Orelha fazia parte do cotidiano do bairro há muitos anos e era cuidado espontaneamente pela comunidade, tornando-se um símbolo simples, porém muito querido da convivência e da relação de cuidado que muitos mantêm como espaço com os animais que ali vivem, fecha aspas. O temor da população, pessoal, é que os responsáveis não sejam punidos porque eles seriam filhos de pessoas influentes de Florianópolis. Muita gente já tem dito isso, que pelo menos alguns deles ali são filhos de pessoas que têm dinheiro, que poderiam coagir pessoas, que poderiam usar a sua influência para tentar fazer com que esses rapazes não sejam punidos. E se são adolescentes mesmo, no máximo que vai acontecer é uma internação, pagamento de multa, essas coisas. Mas se os pais forem influentes, conhecendo o Brasil como a gente conhece, seria muito difícil eles serem punidos de verdade. A hashtag Justiça por Orelha ganhou muita força na internet e moradores da região da Praia Brava têm feito manifestações para pedir punição aos adolescentes que espancaram a Orelha. Algumas pessoas têm dito que um dos supostos agressores do cão é filho do dono de um hotel famoso de lá localizado no centro de Florianópolis. Várias reclamações do Reclame Aqui têm sido registradas contra esse hotel por conta disso daí. É uma forma de protesto, né? Mas o estabelecimento afirmou que não tem qualquer ligação com o investigado pelo crime e, segundo eles, a suspeita decorre exclusivamente de coincidência nos sobrenomes das pessoas. O hotel divulgou uma nota dizendo que é pet friendly, ou seja, aquele hotel que você pode deixar teu pet, teu cachorro e tal, e que respeita muito os animais. Caso o envolvimento dos adolescentes sejam comprovados, eles receberão muito provavelmente medidas socioeducativas e respetarão por ato infracional análogo a crime. As medidas socioeducativas previstas em lei incluem advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, semi-liberdade e internação. Esta última aplicada de forma excepcional e apenas em hipóteses legais e muito provavelmente não vai caber nesse caso aqui, porque eles devem ter bons advogados para mantê-los fora de qualquer punição mais pesada. Se confirmar que seja esses 4 suspeitos que foram colocados como provavelmente suspeitos da situação aí pela polícia, certo? Essa foi a história do pobre, do cão orelha, que foi aí maltratado e perdeu a vida nas mãos de pessoas que tiveram um ato bastante ruim, bastante pesado. E é isso, basicamente. Pois é, pessoal, é isso aí. Realmente é um caso escabroso, né? Escabroso. E é um caso escabroso e o que a gente mais lamenta é o que esse rapaz falou aí no vídeo, né? Que provavelmente se esses caras, esses jovens forem de famílias abastadas, colocam advogados, colocam provavelmente tem influência, né? Aí como o rapaz falou, e vai dar em nada, isso vai dar em coisas mínimas, talvez uma como é que fala, uma medida socioeducativa, não vão para uma pena socioeducativa, né? Não vão ter mais, não vão presos, né? Mas a lei no Brasil prevê até prisão, né? Para quem maltrata animal, né? Mas no país que a gente vive, né, minha gente? Né? No país que a gente vive é difícil de acontecer isso aí. Quando se fala de pessoas ricas, de pessoas que realmente... pessoas ricas, pessoas que estão aí no topo, né? No topo. E realmente fica difícil, né?
fica difícil mesmo. Fica difícil mesmo. Mas é isso aí, a gente está aí, né, na luta. Vamos ver o que vai acontecer, né? O que vai acontecer, o que é que vai acontecer com essas pessoas. E vamos ficar na torcida aí para que mais justiça para o cãozinho Orelha. Por hora era só isso, gente. A gente volta com outras coisas. E vamos ter mais humanidade, gente. Vamos cair na real, vamos ser mais racionais, vamos ter mais um pouco de humanidade na vida. E realmente eu acho que a gente precisa de mais empatia no mundo. O mundo está uma porcaria. As pessoas hoje estão vivendo à base de ódio, se alimentando de ódio. É igual cobra, né? A cobra, ela se alimenta do próprio veneno. Então, eu acho que as pessoas estão se alimentando de ódio. Um abraço a todos, tchau e até a próxima. Tchau.